Rogata? Começou? Sim. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a PCNP Rogata, né, que respondo por Sociologia e Educação Especial. Estamos aqui numa live, né, sobre recuperação nos componentes de ciências humanas. Junto está, né, o protagonista da live, Gelson dos Santos Rocha, PCNP Leila Aparecida Schmidt, minha parceira em Educação Especial, PCNP Antônio Marcos de Souza, meu parceiro em Ciências Humanas e Sociologia, e temos a honra de estar junto com a professora Giane, PC da escola Paulo Kobayashi. Com vocês, passo a palavra a Leila. Pessoal, eu deixei na descrição do vídeo, está a lista de presença, o link da lista de presença. Porém, só será aberto ao final da live, tá? Um pouco antes do encerramento, a gente libera a lista de presença, ok? O link já está, mas não está, o acesso ainda não está liberado, ok? Gelson? Tá. Olá para todos. Nós ficamos em dúvida hoje de uma frase para fundamentar o encontro de hoje, né? A frase do Merleau-Ponty: a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, e essa frase do Paulo Freire. E aí nós optamos pela frase do Paulo Freire: o papel do professor e da professora é ajudar o aluno e a aluna a descobrirem que dentro das dificuldades há um momento de prazer e alegria. Então, nós estamos nesse momento difícil aí, da pandemia, estamos passando aí por esse ensino remoto, muito difícil. O ensino presencial já traz dificuldades, o ensino remoto, as dificuldades, elas criam em dobros, né? Então, mas nós não podemos esquecer de refletir sobre o papel da presença da escola na sociedade. Nós temos um documento que traz aí sobre a recuperação, a gente já está aqui numa reunião, vocês estão numa reunião hoje com uma escola, com a diretoria e com a EFAP, depois vocês passam pela EFAP, mas nós não podemos esquecer isso, desse papel social nosso, desse papel, desse agente público que nós trabalhamos nessa promoção do ser humano. Então, muitas vezes, quando traz um documento, a gente parece que é uma coisa burocrática e a gente esquece dessa dimensão desse ensino integral para o estudante. Então, o resgate do Paulo Freire é para isso, né? Há uma recuperação, mas a gente tem que saber que nós estamos cuidando do outro e a gente tem que propiciar momentos de prazer e alegria também para esse outro. Eu sei que é difícil, nesse momento, é difícil os estudantes que não têm acesso à internet, tem os estudantes que têm acesso à internet, porém não interagem com os professores. Sabemos da parceria que vocês têm com os pais, muitas vezes a parceria é feita, mas muitas vezes essa parceria não acontece. Sabemos de todas essas dificuldades, mas nós não podemos esquecer essa responsabilidade social que nós temos com esse outro que foi nos entregue. Passo a palavra. Leila. Bom, iniciando, né, propriamente aí a TPC, então vamos com os objetivos de hoje. Apresentar aos professores de ciências humanas sugestões de como elaborar seus planos de aula de recuperação e aprofundamento das aprendizagens com seus estudantes ao longo do segundo semestre deste ano. Informar como será realizado o trabalho pedagógico utilizando uma metodologia de aulas desenvolvidas em 3 principais etapas: ativação inicial, desenvolvimento e finalização. A introdução. O documento Recuperação e Aprofundamento nos componentes, além de língua portuguesa e matemática, foi elaborado considerando os seguintes procedimentos. Os componentes elencaram uma habilidade essencial de um ano-série e, a partir dela, foram identificadas habilidades de suporte, habilidades de outros anos-séries que contribuam para seu desenvolvimento.
Foram elaboradas atividades voltadas a apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. Etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento. Para cada componente curricular, foi apresentado um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento a partir da identificação das habilidades essenciais e de suporte, e da apresentação de sugestões, exemplos de como realizar o trabalho pedagógico, seguindo uma metodologia de aulas desenvolvidas em 3 principais etapas: a ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Porém, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do 2º semestre deste ano, podendo usar da mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Na elaboração das atividades, foram consideradas as seguintes etapas: ativação inicial, elaborar levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes por meio de perguntas oral e ou escrita, debate, vídeo, notícia, leitura de artigo, análise de imagens, entre outros. Desenvolvimento. Intervenção pedagógica por meio de aplicação de atividades, aula dialogada, sala de aula invertida, apresentação de vídeo, roda de conversa, análise de cartaz, entre outros. E a finalização. O professor poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens, incluindo produção textual, mapa conceitual, análise de fluxograma, análise de simuladores, entre outros. Além disso, verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas. Leila. Oi. Leila, vou Pois fazer não? aqui. Eu vou complementar aqui. Então, Ok. volta lá no slide anterior. Aqui não é novidade, mais uma vez. Vocês, professores de ciências humanas, recebiam um material há 10 anos que vocês trabalharam, já com essas 3, só tinha outro nome, né? Mas eram esses mesmos procedimentos metodológicos da construção do conhecimento. Esses procedimentos que estão aqui é para ser utilizado pelo professor na sala de aula, pelo professor coordenador na TPC e por nós, PCNPs, na diretoria. Hoje nós vamos trabalhar um documento da secretaria. É difícil usar essa metodologia que está aqui, foi difícil, mas nós tentamos também passar por essas 3 etapas aqui nesse ATPC. Essas 3 etapas, elas eram as etapas também com outro nome na recuperação de 2019. Então, essas etapas, essa construção do conhecimento que está aqui, não é novidade. Ela se apresenta no ano de 2020 com essas 3 etapas, com outras nomenclaturas, mas nós, de ciências humanas e todas as outras disciplinas, nós já utilizamos essa construção de conhecimento desde 2010. Passa a palavra. Vamos lá. Ativação inicial. Interação pelo chat. Você tem dificuldade, facilidades para participar, para articular os objetos de conhecimento de sua disciplina com seu cotidiano, escola, residência e comunidade, dos estudantes? Vocês podem estar respondendo aí pelo chat, né, Gelson? Ô, Leila, o meu chat aqui, eu não estou conseguindo enxergar meu chat aqui. Você tem que colocar lá na... Ah, tá, já consegui, já. Achei. Então tá. Então agora você vai dar um tempo ou já posso passar a palavra para o meu amigo Antônio? Não, a gente vai dar... Nós não vamos dar um tempo, não, por conta que vocês vão respondendo aí pelo chat, na medida do possível, eu, Leila e o Antônio aqui, Rogata, vamos respondendo. Mas a pergunta está aí, a questão disparadora está aí. Você tem dificuldades? Porque os documentos orientam que para nosso trabalho na sala de aula, mesmo que essa não tenha essa contextualização da escola, da residência e da comunidade, nas situações de aprendizagem que nós recebemos, nós vamos ter que articular
com esse contexto onde estão os estudantes. Então, é nesse sentido. A pergunta é, vocês têm dificuldade ou facilidades de estar articulando esse cotidiano dos estudantes aí nas situações de aprendizagem ou nos planos de aulas que vocês vão estar elaborando agora para a recuperação até o final do ano? Então, nós vamos adiantando, vamos passar a palavra para o Antônio, mas vocês podem estar interagindo aí pelo chat. Ok, espero que estejam todos bem. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez e dar continuidade aí junto com o Gelson, a Leila e a Rogata nesse PCN, nessa formação, né, da TPC de Ciências Humanas. Então, aqui nós temos algumas sugestões que foram aí, estamos repassando para vocês, justamente para que vocês consigam aí entender de que forma nós temos que nos organizar com as nossas aulas semanais. Então, nós temos duas situações em relação à organização. Primeiramente, o professor do componente curricular que tem lá 3, 4 aulas, que no caso é o Fundo 2 lá, ou os anos finais do fundamental, geralmente ele tem lá 3 ou 4 horas. Então, o que sugere nos documentos orientadores? Que uma aula na semana ele possa utilizar lá no processo de recuperação com seus alunos. Já aqueles professores que estão lá na série lá no ensino médio, que a cada 15 dias, que geralmente são 2 aulas, ele possa dedicar somente uma dessas aulas para que ele possa fazer o processo de recuperação com seus alunos, que seria a recuperação e aprofundamento. Lembrando que tudo isso são sugestões, tá? Cada professor conhece a realidade das suas salas, as dificuldades dos seus alunos, então, mas é somente uma sugestão para que vocês consigam aí entender de que forma deve ser organizada essa recuperação e aprofundamento. Leila? Vamos lá. Recuperação e aprofundamento no centro de mídias. Então, como nós já falamos nos ATPCs anteriores, o centro de mídia está atrelado a esse processo de recuperação. Então, desde o início, nós tivemos aí algumas orientações que trazia para nós essas informações para que a gente pudesse lá, digamos, colocar lá no nosso roteiro com os nossos alunos do centro de mídia, justamente para que nesse momento de pandemia ele pudesse, de uma certa forma, colaborar com as nossas aulas. Então, a questão do roteiro, utilizando mais uma vez, é importante que lá nas suas aulas que você coloque também o CMSP como seu apoio, como uma ferramenta muito importante nesse momento. Outra informação que é importante é que, para apoiar o trabalho dos professores e a aprendizagem dos estudantes, a partir do dia 13 de outubro, é previsto que algumas aulas do Centro de Mídias elas sejam focadas no processo de recuperação e aprofundamento dos nossos alunos, e com a retomada de habilidades essenciais para o percurso educacional dos nossos estudantes. Tal qual as aulas realizadas atualmente no Centro de Mídias, essas aulas serão baseadas no currículo paulista, e no caso é do ensino fundamental e no ensino médio, o currículo oficial que está vigente agora, ok? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre a minha fala, pode se manifestar no chat, pode deixar algumas questões que nós vamos verificar e nós damos a devolutiva para vocês. Bom, então, aqui... Vai, Antônio. Pode continuar, então. Não. Aqui no chat, então, né, o Alexandre Brandão e a Maria das Dores diz que não tem dificuldade. A Leia, a Leia Batalha, em alguns momentos, eu tenho, ela coloca que tem. O Décio Coelho diz que tem dificuldades. E a Nilza Ferreira, ela coloca que na geografia, grande parte dos conhecimentos é possível fazer essa conexão. Em algumas situações é muito abstrato. E aí recorremos a situações similares. Então, nós vamos hoje, principalmente na apresentação da Giane, que vem a seguir, a Giane vai dar umas dicas aí de como que nós podemos fazer, e a Giane fez, essa articulação aqui com esse contexto do município e da escola, né, e do bairro onde ela atuava. E aí também, assim, uma dica, se, por exemplo, o Décio tem muita dificuldade. Décio, você pode estar chamando, você pode estar, se você tem dificuldade aí na escola de fazer essa articulação, você pode estar entrando em contato lá na diretoria, com nós de Ciências Humanas, eu, Rogata, aí o pessoal que está aqui, essa equipe que está aqui, e nós estamos aí para ajudá-los a vocês. Então, pode entrar em contato se tiver dificuldade, na hora que estiver elaborando esses planos da recuperação, pode entrar em contato aí com a gente, que nós vamos estar dando essa força aí, e vamos tentar auxiliar
na medida do possível, né? O que a gente sabe também. Então, agora a gente vai para a parte 2, que é a parte do desenvolvimento, né? Feita essa introdução aí pela Leila e pelo Antônio, apresentaremos sugestões e exemplos específicos para os diferentes componentes curriculares das ciências humanas nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, gente, mais uma vez aqui, são sugestões. O que vocês têm que garantir lá no contexto da escola onde vocês atuam, são os objetos de conhecimento e as habilidades, as estratégias, os recursos, a avaliação, e aí é com vocês. Provavelmente, essas sugestões que nós vamos estar passando aqui hoje, que está nos documentos, vão auxiliar vocês, mas tem muitas vezes vocês vão ter que elaborar aí, considerando o contexto de vocês, essas estratégias que nós elencamos aqui, que estão elencadas nesses documentos, provavelmente não vai poder ser aplicável. Então, vocês têm toda a autonomia para estar elencando estratégias, recursos e estar fazendo essa avaliação aí. Giane? Vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou a professora Giane, professora de Geografia, atuo na Escola Professor Paulo Kobayashi e na Escola Oswaldo de Oliveira Lima. Bom, como nós iniciamos nossa TPC hoje falando das atividades propostas aí para recuperação e aprofundamento, né? Existe um documento, neste documento tem algumas habilidades que nós devemos priorizar em relação a essa recuperação e aprofundamento. E nesse mesmo documento, além das habilidades, existem lá algumas propostas de atividade que nós podemos usar como parâmetros aí para desenvolver as atividades com os nossos alunos no nosso dia a dia e conforme as necessidades deles. Então, hoje eu trouxe para vocês um exemplo de uma atividade para o 6º ano, né, do ensino fundamental. Essa atividade do 6º ano, pode passar, essa atividade do 6º ano, ela vai ter como tema paisagem, né, então paisagem da janela. Nós temos uma habilidade essencial aí, essa habilidade essencial, ela está prevista para esse tema paisagem lá no 1º bimestre, então nós vamos recuperar uma habilidade que foi trabalhada lá no 1º bimestre, e além da habilidade essencial, o documento vai trazer também as habilidades de suporte, né? Essas habilidades Pode, Leila, de suporte... Giane. Oi? Pode ler as habilidades de suporte, viu? Acho que vai dar tempo, sim. Tá, então tá bom. As habilidades de suporte, elas correspondem não ao ciclo 2, né, ao ensino fundamental ciclo 2, mas elas correspondem aí às séries iniciais. Então, por exemplo, eu tenho a EF03 Geografia, o 02, que é o código alfanumérico, que corresponde aí à 3ª série do ciclo 1, do ensino... me enrolei para falar aqui. do ciclo 1. Pode Os anos falar, iniciais. Gelson. Dos anos iniciais. Isso, fugiu a palavra, desculpa. Que é identificar em lugares de vivência marcas de contribuição culturais e econômicas de grupos sociais de diferentes origens, né? E depois tem a que corresponde ao 1º ano dos ensinos iniciais, que é observar e descrever características do seu lugar de vivência, moradia, bairro, escola, rua, entre outros, e identificar as semelhanças e diferenças entre esses lugares. Pois nós temos uma correspondente ao 5º ano, que é identificar e analisar as mudanças e permanências ocorridas na paisagem dos lugares de vivência, comparando os elementos constituintes de um mesmo lugar em diferentes tempos. Por último, nós temos uma que corresponde ao 4º ano, né, que é uma habilidade que estará presente só no currículo paulista, que seria identificar e comparar diferentes formas de representação
como as imagens de satélite, fotografias aéreas, planta pictórica, plantas, croquis, entre outros. Então, essas habilidades... Oi? Tem uma participação aqui do Alexandre Brandão, né? Os alunos deverão observar as paisagens naturais e humanizadas no contexto onde ele está inserido. É isso mesmo, Alexandre. É esse o objetivo. A nossa formação inicial, acho que provavelmente não garantiu isso, esse trabalho com esse contexto, mas o objetivo é esse, né? É o que a Giane vai apresentar no trabalho dela. Passa a palavra, Giane. Essas habilidades de esporte, então, são aquelas habilidades que eles aprenderam lá nas séries iniciais. Cabe agora a nós, professores, né, da área especificamente aí de geografia, retomar essas habilidades usando aí usando as habilidades de esporte, né? Os alunos já vão trazer esse conhecimento aí, e a partir desse conhecimento nós vamos aprofundar essa aprendizagem, fazendo uso dessa habilidade essencial aqui no 6º ano. Para iniciar a atividade, nós sempre começamos com uma ativação inicial, que é o aluno trazer para a gente aquilo que ele já tem conhecimento, né? É a partir daquele conhecimento que o aluno pode demonstrar já ter ou não, nós vamos dar início aí ao processo de ensino e de aprendizagem aí com os nossos alunos. Então, para ativação inicial, na proposta que tem no documento que veio para a gente, algumas coisas eu mantive, outras coisas eu fiz alteração conforme aquilo que eu já trabalhei aí no cotidiano da sala de aula. Então, a proposta lá é que eu traga 4 questionamentos, né? Então, o que é uma paisagem? Que tipo de elementos compõem uma paisagem? Se ele sabe diferenciar paisagem, lugar e espaço geográfico? Que tipos de mudança eles podem observar aí na paisagem da sua cidade? E então, essa é a proposta que está lá nos documentos. Porém, lá no caderno do aluno, a proposta de atividade para o 6º ano é que eles iniciem essa ativação inicial fazendo um desenho sobre a paisagem, né? Ao fazer esse desenho sobre a paisagem, eu acredito que quem dá aula de geografia aqui, com certeza, nesses 10 anos aí que nós usamos o currículo anterior, ele usou o caderno do aluno anterior, a proposta de atividade era essa, então ele já viu. O aluno começa iniciando o desenho de uma paisagem e, a partir dali, nós vamos ter noção do que o aluno, a partir do desenho é que nós vamos ter noção do que o aluno compreende sobre a paisagem, qual é a visão que ele vai ter sobre a paisagem, né? Então, eu posso estar usando esses questionamentos, eu posso estar fazendo uso do desenho para essa ativação inicial, ou eu posso propor uma imagem, né? Eu posso propor um texto. Aí é a prática do professor, né? O professor que ele vai ver como ele vai iniciar o desenvolvimento dessa aula aí, e com base nesse desenvolvimento, não é dar a explicação para o aluno, tá? Mas extrair do aluno aquilo que ele já tem conhecimento. Então, a ativação inicial, ela se trata disso. Na sequência, olha, ainda sobre a ativação inicial... É o slide anterior, Leila. O anterior, passo 1, né? Tá. Isso, é esse mesmo. Ainda dando sequência à ativação inicial, no documento que veio proposto, nós vamos ter lá a apresentação não é um texto grande, é um excerto de texto, que ele vai estar definindo o conceito de paisagem. Então, a partir dali e da proposta, né, inicial, daquilo que o aluno apresentou para a gente, ele já começa a aprofundar o conhecimento dele. Então, a partir das respostas que eles deram anteriormente, do conhecimento que eles nos mostraram, nós já vamos dar sequência aí para um segundo passo. Então, nós vamos ter o momento 1,
que o aluno pode demonstrar para a gente, pode fazer a leitura do texto, né? E compreender aí qual é o conceito de paisagem, quais são os objetos que uma paisagem, né, apresenta, e assim sucessivamente. Esse é um exemplo, podemos usar outros exemplos também, o desenho. Se o aluno fez o desenho, a partir do desenho nós podemos pedir, num segundo momento, que ele demonstre para a gente ali quais são os elementos que compõem a paisagem dele. Né? Será que na paisagem que ele desenhou, todos os elementos estão sendo representados? Os elementos sociais, os elementos naturais, né? Será que ele conseguiu mostrar isso? Ou será que ele só teve a visão de uma paisagem natural, né? Ou de uma paisagem bonita, como eles mesmos descrevem? Quando você pede para eles definirem aí o que é paisagem, eles falam que paisagem é uma coisa bonita. Geralmente, boa parte deles falam isso. Poucos conseguem aí aprofundar um pouquinho esse conceito de paisagem. Então, nesse momento aqui, é a hora de nós estarmos dando a oportunidade do aluno compreender que paisagem não é só algo bonito, né? Que paisagem ela vai muito mais além disso. Pode ir para o próximo. O próximo, olha, que nós já vamos começar com o desenvolvimento, tá? Então, nós tivemos a ativação inicial, né? Não passou. Passou, né? Passou. O meu não passou. Ah, tá. Nós demos a oportunidade do aluno mostrar para a gente aquilo que ele conhecia, né? Fizemos aí a conceituação do que era paisagem. Aí, num segundo momento, eu propus para eles uma imagem, a análise de uma imagem. Nesse caso aqui, olha, como a ativação inicial da TPC de hoje para nós foi nós falarmos como nós fazemos para trazer aí o que nós vamos estudar para a realidade do aluno. Quando eu pego o caderno do aluno, ele tem lá uma imagem da cidade de São Paulo, né? O nosso aluno ele não conhece todos os lugares da cidade de São Paulo, a cidade é grande, né? Alguns eles nem do bairro eles saem, então eles vão ter dificuldade em analisar e entender que aquele lugar, que aquele espaço, ele faz parte do cotidiano dele. Então, eu trouxe uma imagem da cidade de Suzano, tá? Eu acabei não colocando a fonte aí, mas errei nessa parte, né? Eu trouxe uma imagem da cidade de Suzano. Então, ele vai analisar a imagem de um lugar que ele já conhece, né? Que faz parte aí do cotidiano dele, que ele está inserido, né? E a partir daí eu começo a usar, ele vai observar, ele vai identificar e ele vai descrever a paisagem. Então, no desenvolvimento, ele já vai estar aprofundando mais esse conhecimento, né? Ele vai identificar os elementos que compõem essa paisagem, e eu vou também estar usando aí linguagens específicas da geografia, que é ele observar essa paisagem e descrever ela a partir do olhar dele. Então, o que ele observa no plano A? O que ele observa no plano B? O que ele observa no plano C? E assim sucessivamente. O ideal era que eu pudesse trazer uma imagem aí, como eu peguei da área urbana, né? E essa área urbana da cidade de Suzano, ela já está bem estendida. O ideal era que ele conseguisse mesclar aí não só os elementos da área urbana, mas outros elementos também, né? Os elementos da área rural, ou que mostrassem outros elementos da natureza para ele, mas eu não consegui achar nenhuma foto, uma fotografia da cidade que me possibilitasse isso, tá? Mas eu já trouxe a aprendizagem para a realidade que esse aluno conhece, então, para o espaço de vivência dele. Podemos ir para o próximo slide. Aqui, olha, ainda no desenvolvimento, nós já vamos para a parte da problematização, né? Então, aqui o aluno vai ter que refletir um pouquinho além, né, do que ele já refletiu até agora,
né? Ele vai ter que achar argumentos aí para ele explicar alguns elementos que estão presentes nessa paisagem. Aqui também eu trouxe, o caderno do aluno propunha 2 imagens da cidade de São Paulo, né? E aqui eu trouxe imagens da cidade de Suzano. Então eu peguei a praça, né? Que eles conhecem aqui, a boa parte deles conhece a praça da igreja, eles falam. Então eu peguei uma imagem mais antiga da cidade, se vocês observarem, ó, até os automóveis, né? Eles são diferentes aí, né? E a paisagem da praça também, a arquitetura aí da praça também é diferente do que nós vemos aqui na atualidade. Então, o aluno ele vai poder fazer essa comparação de como era antes, né, e de como é agora. Aí ele vai identificar os elementos que constituem as paisagens presentes na imagem 2 e 3, né? A 1 é a que eu mostrei anteriormente. Então, quais são os elementos presentes na imagem 2 e os presentes na imagem 3? Houve mudanças, né? Lá na questão B, houve mudanças nessa paisagem? O que permaneceu, né? Em relação às décadas anteriores, né? O que permaneceu e o que mudou? Então, o aluno vai fazer essa observação também. Essa daqui é a parte da problematização. Podemos ir para o próximo? E o próximo, olha, lá no caderno do aluno, que é o momento de sistematização, né? No caderno do aluno, ele vai pedir para que o aluno faça entrevistas, né? Então, ele vai montar na sala de aula um roteiro com algumas perguntas, o professor elabora esse roteiro junto com eles de perguntas para que eles façam a entrevista, né? A começar aí pelo tempo que a pessoa a ser entrevistada, ela mora na cidade, e aí, a partir daí, ele vai questionando para a pessoa quais foram as mudanças que essas pessoas observaram no lugar de vivência. Então, geralmente, eu solicito para eles que eles trabalhem com o bairro que eles moram, né? Como eu dou aula ali no Paulo Kobayashi, e de algum tempo para cá houve uma mudança muito grande, a começar pela estação, né, da CPPM, o terminal de ônibus, atacadão, né, as casas de material de construção que nós temos ali, e assim sucessivamente. Houve uma mudança muito grande naquela área. Então, a partir dali, eles já vão descrevendo, né, junto aos moradores do bairro, o que permaneceu e o que mudou. Se essa mudança foi muito grande, se houve pouca mudança, qual o tempo de mudança, como que era antigamente, né? Uma outra forma do aluno estar aprendendo a enxergar a paisagem, né? Vendo as transformações que essa paisagem sofreu ao longo do tempo, sem ele se prender ao caderno do aluno, restritamente, né? E sem ele se prender também àquilo que o livro didático traz. Nesse caso aqui, olha, eu adaptei o que tinha no caderno do aluno, né? E fiz uma atividade de campo com eles. Então, nós elaboramos as questões na sala de aula. A partir das questões elaboradas na sala de aula, eles foram para o entorno da escola, nós não fomos muito longe, né? Aí eu faço todo aquele processo, pedir autorização para os pais, né? Organizar lá o espaço dentro da escola, e nós fomos para a rua, e a partir dali eles fizeram as observações, né? No bairro, no entorno, puderam conversar com as pessoas que passavam na rua ou com os vizinhos, para poder se informar dessas mudanças que aconteceram aí no bairro. E uma outra proposta que eu fiz para eles era que, a partir daquele olhar que eles estavam vendo, né, da geografia, do que eles estavam aprendendo sobre a paisagem e geografia dentro da escola, eles pudessem levar para a vida deles, e para que
e para alguns anos à frente, né, quando eles estivessem aí maiores, eles pudessem lembrar daquele momento e observar aí se houve mudanças nesse espaço, se não houve, né, o que permaneceu, o que foi transformado, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu espero ter contribuído aí com essa prática nas aulas de geografia. E se houver alguma dúvida, vocês podem me procurar também. Tá? Obrigado, Giane. Passa a palavra. Obrigado, Giane. O Paulo Roberto da Cruz, ele coloca aqui que a gente, para responder outras perguntas. Paulo, nós estávamos deixando a professora concluir, e nós estamos anotando todas as perguntas, se não é possível responder por aqui, nós respondemos, nós fizemos um copia e cola, e depois a gente responde, vamos responder, vamos enviar lá no grupo essas respostas. Então, o Flávio, ele coloca aqui dessa questão da evasão, que o problema não é a recuperação, o problema é a evasão. E Flávio, aí, e alguns professores também concordaram com o Flávio, a secretaria ela está lançando documentos orientando sobre essa busca ativa. Então, são várias orientações sobre essa busca ativa, quem faz essa busca ativa na escola, né? Então, não é um assunto relegado. Eu, por exemplo, acompanho 4 escolas com relação à evasão. Então, nós recebemos boletins sobre a evasão dessas escolas, porque as escolas encaminham para a diretoria de ensino os indicadores da evasão das escolas. E a evasão nas escolas, elas são diferentes. Você comenta aqui que a evasão aí, pelos que você fala, a evasão aí é muito alta, né? Mas depende de, se você observar, ao comparar com algumas outras escolas, é claro que todas as escolas têm dificuldade com os alunos, né? De trazer esses alunos para esse ensino remoto. Mas a evasão, ela é diferente. Nessas 4 escolas que eu acompanho e que eu recebo esses dados, né? Depende, não sei se é a busca ativa que é feita por essa equipe gestora da escola, pelos professores com relação a isso, mas a evasão, ela não é igual em todas as escolas, é diferente, tá? Nesse sentido. Outra coisa, a Marta e o Paulo Roberto também, eles estão preocupados com os alunos que não estão participando. Então, os alunos que não estão participando das atividades, por conta que não querem, ou por conta que não têm o acesso à internet e nem ao centro de mídias, há orientações nos documentos para quando esses alunos retornarem no ensino presencial, eles vão fazer uma avaliação diagnóstica desses alunos e eles serão encaminhados para a recuperação, tá? Então, tá toda uma orientação aí nos documentos com relação a isso. Com relação à filosofia, deixa eu pegar aqui, Leila. Pode passar, Leila. Era Rafael que ia fazer, só que Rafael tá com problema de voz, né? Aí o Rafael pediu, abonou hoje. Então, a habilidade de geografia ou de filosofia é estabelecer distinção entre o filosofar espontâneo, próprio do senso comum, e o filosofar propriamente típico dos filósofos especialistas. É da terceira série, pode passar. E as habilidades de suporte são do segunda série, relacionar ética e moral, e da primeira série é reconhecer manifestações históricas do pensamento filosófico. Aí, mais uma vez, está a estrutura também para a filosofia, para todas as disciplinas, dessa construção dos conhecimentos. Os planos de filosofia também obedecem a essa metodologia dessas 3 etapas, né? Próximo, que a Leila já descreveu no início. E aqui também traz também, nessa ativação inicial, traz a habilidade, traz o objeto de conhecimento que é filosofia, né? Traz a habilidade de suporte, e traz também esse material de apoio. Então, nessa ativação inicial, tem todas essas informações. Próximo, Leila. Aqui na ativação inicial tem 2 perguntas, né? Todas as sociedades humanas possuem valores padrões,
normas, ou todas as sociedades humanas possuem valores, padrões, normas de conduta? Qual disciplina filosófica reflete sobre esse tipo de questão? E aqui eu achei interessante, das 4 atividades, das 4 situações, planos que nós vamos apresentar, eu achei muito interessante essa de filosofia. Essa de filosofia, ela articula esse conhecimento, essa ativação inicial, lá com... Pode passar, Leila. Com uma aula do Centro de Mídias, lá de maio. Então, na aula do Centro de Mídias de maio, a tarefa no final da aula para os estudantes construir um parágrafo, se enxergam alguma relação entre ética e solidariedade, lá em maio. Então, aqui, nessa situação de aprendizagem aqui para a recuperação de filosofia, eles estão resgatando uma lição de casa lá do mês de maio. E aí o professor pediu para que entregasse, né, para esse professor. O professor de Centro de Mídias pediu. Então, lá tinha alguns questionamentos. Existe uma relação entre ética e solidariedade? O indivíduo ético é necessariamente solidário? O indivíduo solidário é necessariamente ético? É possível montar essa relação? Em que termos ela se daria, essa relação se daria? E aí, as perguntas aí para a ativação inicial, os estudantes conseguiram realizar a atividade proposta? Quais foram as dificuldades apresentadas pelos estudantes com relação a esses conceitos da filosofia? Próximo, Leila. E aí, outro também para o desenvolvimento, é outro recurso, né? Eles trazem assistir a aula. Ei, Rogata, desliga o microfone. Eles trazem uma aula do professor Marconi, uma aula show do professor Marconi também, lá do mês de maio, né? E aí, essa aula é da 3ª série do ensino médio. Vocês têm um link. O link que está apontado aqui, esse link vai para todas as aulas, né? Eu consegui chegar na aula, assistir a aula do professor Marconde, colocando no YouTube o tema da aula, né? E a 3ª série do ensino médio. Aí eu cheguei na aula do professor Marconde. Pode passar, Leila. E aí, na aula do professor, nesse desenvolvimento, há 2 recursos, e há 2 estratégias. Uma estratégia é assistir a aula do professor Marconde. A outra é essas estratégias que está aqui, é um trabalho de pesquisa que está indicado no caderno. E aí as perguntas, o que é senso comum? O que é senso crítico? O que é filosofia como reflexão espontânea? O que é filosofia como especialidade acadêmica? E aí, tanto a pesquisa quanto a aula do professor Marconi, né, elas conceitua esse filosofar espontâneo, né, que é de uma opinião irrefletida, né, e dessa reflexão filosófica que deveria ser feita na sala de aula. Aqui, eu acho que é um bom caminho, falando desse senso comum e nesse filosofar espontâneo, que é referente ao senso comum. Eu acho que o trabalho com as mídias, o professor tem um campo vasto para trabalhar aqui, tanto as questões do Facebook, que eu acho que o aluno não vai muito para o Facebook, eu acho que ele vai mais para outras mídias, né, WhatsApp e outras mídias aí. Então, aqui, com relação a isso, a esse trabalho do professor aqui, acho que tem um campo vasto aí que o professor, além do que está apontado nos documentos, o professor pode também ter essa realidade aí do aluno. Próximo, Leila. E aí traz 2 situações. E eu vou ler as situações. No desenvolvimento também traz outras estratégias, em 2 situações. Ana está assistindo ao último capítulo da temporada de uma série de TV com suas amigas. Em determinado momento, ela percebe e se espanta com a concentração de todas diante da tela e pensa: o que eu estou fazendo aqui? Por que estamos tão absorvidas por esse personagem? Por que gostamos tanto disso? Situação 2.
A situação 2, proposta para o desenvolvimento, outra estratégia é: João postou nas suas redes sociais fotos do lanche que pediu na lanchonete da moda e não conseguia parar de contabilizar os likes que apareciam. Pedro, vendo o amigo tão ansioso e paralisado diante da tela, perguntou o que estava acontecendo e João respondeu que queria ver a reação diante da publicação. Pedro questionou junto ao amigo: por quê? O que significa esses likes para você? Próximo, Leila. E a partir das duas situações, eles pedem para criar uma terceira, né? E agora é o protagonismo do aluno, né? A partir dessas situações, os estudantes devem ser convidados para produzir uma situação 3, qualificando essa situação como uma experiência do tipo senso comum ou exemplo de senso crítico, ou de uma reflexão filosófica espontânea, ou ainda como exemplo de expressão de filosofia como especialidade acadêmica. Nessa situação 3, o estudante pode se basear em uma experiência pessoal ou criar uma situação fictícia. Próximo. E no finalizando, ele traz aí, ele indica um programa da TV Escola, né? E nesse programa ele solicita que os alunos apresentem, né, uma cena de um filme ou de uma novela, ou um trecho de uma narrativa ficcional, ou um parágrafo de artigo científico, artigo acadêmico, com uma reflexão ética. E o estudante deverá justificar aqui a escolha de um desses 3 que foram, que ele poderia estar escolhendo, né? Então, aqui, próximo, Leila. Não, aí eu fico por aqui. E aí, por que eu achei esse plano de aula aqui da recuperação de filosofia interessantíssimo, né? Porque aqui ele traz várias estratégias. Lá na ativação do conhecimento, ele traz uma aula para articular, ele traz uma aula para que articule, para trabalhar com os conceitos, né? Lá no desenvolvimento também, ele traz uma aula e uma pesquisa, também para contribuir com essa questão dos conceitos que vão ser trabalhados na filosofia. Ele traz no desenvolvimento 3 situações, 2 é dada e uma é construída pelo aluno, e lá no finalizando, né, na sistematização e na avaliação, o aluno pode fazer essa sistematização ou essa avaliação com uma cena de filme, com uma narrativa ficcional ou um parágrafo de artigo acadêmico. Achei muito rica, achei bastante diversificada, as metodologias ativas eu vi estão aqui presentes, e esse protagonismo e essa autoria do aluno, que tanto está lá nos nossos documentos, também eu consegui enxergar nesse plano de aula aqui de filosofia. Próximo, passa a palavra, Rogata. Oi, todos me ouvem aqui? Todos estão me ouvindo? Sim, Rogata. Rogata. Tá. Bom, pode passar, Leila. Em sociologia também, eu me arrisco a falar que houve assim um investimento aí em metodologias ativas, né, muito grande, e o aluno como protagonista, tá? Então, nós temos a habilidade essencial aqui, né, que é estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e suas possibilidades de efetivação. Terceira série do ensino médio. Pode passar, Leila. Bom, nós temos como ativação inicial, né? Após assistir a vídeos sobre desigualdades no Brasil, estudantes refletem sobre possíveis caminhos para a efetivação dos direitos civis, políticos, sociais, humanos, mobilizando conhecimentos prévios sobre cidadania, Estado, desigualdades, violência, desemprego, entre outros. Desenvolvimento.
o objetivo deste momento é retomar a concepção contemporânea de cidadania a partir da Constituição Federal de 88, né, e as formas de exigibilidade política e justiciabilidade para a efetivação dos direitos de cidadania consagrados na Carta Magna, no âmbito do Estado Democrático do Direito. Então, como conclusão, né, é sugerida uma atividade, né? Pode passar, Leila. Bom, aqui tem a apresentação de 2 vídeos. O primeiro vídeo, ele mostra, né, sobre uma pessoa que, desempregada, começa a procurar um subemprego, né, de vendedora ali, né, de doces, e aí ela consegue se virar com essa renda. E aí mostra essa desigualdade social que desde 2017, ela vem crescendo, mostrando, né, qual o percentual dos mais pobres em relação ao percentual dos mais ricos. Tá? Esse vídeo é bem interessante. E o segundo vídeo também. Bom, aí a gente faz um contraponto com a leitura dos artigos. Por que a gente vai mexer na Constituição? Porque no artigo 5º a gente verifica aqui: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Artigo 6º, são direitos sociais. O que a gente entende por direitos sociais, né? Aqui no artigo 6º da Constituição está que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, né? A segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, como estamos tratando sobre desigualdade social nos 2 vídeos, né, até analisando essa questão do índice que mostra que de 2017 para cá, né, esse percentual em relação à desigualdade cresceu bastante, a gente faz um contraponto com os artigos presentes na Constituição Federal. Pode passar, Leila. Então, considerando, né, apesar das conquistas e avanços no processo de construção da cidadania, com a promulgação da Constituição Federal de 88, a formalização dos direitos sociais e civis, ou seja, o reconhecimento formal desses direitos pelo Estado brasileiro, não resultou necessariamente na efetivação desses direitos para todo o povo brasileiro, persistindo desigualdades de várias ordens, sociais, econômicas, de gênero, étnico-raciais, regionais, entre outras. E aí nós temos uma questão disparadora. Considerando que vivemos em um Estado democrático de direito, fundado nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, conforme a Constituição Federal de 88, quais os caminhos possíveis para a efetivação dos direitos de cidadania nela consagrados? É uma questão para nós refletirmos, né? Porque em filosofia vocês tiveram, né? Em relação aí à ética e à solidariedade, a escolha como um princípio. Aqui, quando a gente pensa em cidadania, a gente pensa em direitos, né? Como reclamar esses direitos? Pode passar, Leila. Após o momento inicial, considerando os conhecimentos prévios mobilizados pelos estudantes, estabelecer relações com o conceito contemporâneo de cidadania e os direitos que a compõem, direitos civis, políticos, sociais, humanos, bem como as condições para o seu exercício no contexto brasileiro atual.
Considerar que a cidadania, tal como concebida pela Constituição Federal, pressupõe o exercício da exigibilidade política ou institucional, ou seja, a possibilidade de reclamar os direitos de cidadania a partir de ações e mobilizações sociais em favor de legislações e políticas públicas capazes de efetivar na prática direitos reconhecidos pela Constituição, pelas leis e pelos tratados internacionais. Como podemos reclamar nossos direitos pela participação política? Identificar com os estudantes alguns caminhos para promover a exigibilidade política. Então, de repente, quando a gente conversa, né, como que a gente reclama esses direitos? Direito à livre associação, uma associação de bairro, direito de participar em conselhos e comissões públicas, né? Como que a gente participa aí de uma reunião no conselho tutelar, né? Ou na Câmara dos Vereadores? Mecanismos de democracia participativa. O que é um plebiscito? O que é um referendo? Uma iniciativa popular? Pode passar, Leila. Em continuidade, apresentar que há também o princípio da justificabilidade ou exigibilidade com a ajuda da justiça, que implica na possibilidade do uso de recursos do sistema de justiça para impedir ou evitar a violação de um direito, seja por omissão, o município não dispõe de vagas na educação infantil, ou por ação, o governo local aplica recursos destinados à merenda escolar em outra finalidade. Como podemos reclamar nossos direitos por meio da justiça? Identificar com os estudantes alguns caminhos possíveis para promover a exigibilidade jurídica, né? Direito de petição aos órgãos públicos, direito a informações públicas, né? Lei de acesso à informação, ouvidorias públicas, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, representação ao Ministério Público, tá? Pode passar, Leila. Finalizando. Para finalizar a atividade, são apresentadas duas tarefas para a escolha pelos estudantes que podem ser desenvolvidas privilegiando o aprendizado colaborativo em grupos. Sugestão de tarefa 1. Propor aos estudantes identificar alguma notícia ou relatar alguma situação vivenciada por eles mesmos ou por pessoas próximas que represente um direito de cidadania não efetivado. A partir desse levantamento, solicitar a elaboração de um artigo de opinião, apresentando o assunto e propondo um possível caminho para exigir a efetivação desse direito, né? Propor também uma assembleia para a construção desse artigo, né? Fazer, de repente, uma assembleia com os alunos, né? Para propor a construção desse artigo. Então, enquanto estratégia, a assembleia aqui é bem interessante. No Parlamento Jovem, no site do Parlamento Jovem, se vocês quiserem acessar também, ali ensina como, de repente, construir, né? Uma lei, né? Construir uma lei. Então, é bem interessante, né? Esse tipo de tarefas, estratégias para que a gente consiga desenvolver essa tarefa. Sugestão de tarefa 2, propor a elaboração de um projeto de lei para atendimento de algum direito que os estudantes entendam demandar a sua efetivação por meio da legislação específica. Peça que produzam um breve relatório em que justifiquem a necessidade, a relevância social ou os objetivos da lei proposta. Aqui em Suzano, ano passado, nós tivemos, no projeto de mediação escolar, nós tivemos um trabalho que envolveu a rede de proteção, né? Nós tivemos como parceira a juíza, a doutora Herta Helena, né? Padilha. Ela é uma juíza de segunda instância que ela trabalha contra o abuso sexual infantil,
e ela trabalha com uma companhia de teatro. E nós tivemos 12 escolas da nossa diretoria que receberam a juíza, a promotora, né, junto com o conselho tutelar, e elas fizeram encaminhamentos os casos de abuso que foram denunciados. Então, assim, vivenciar, né, fortalecer essa rede de proteção. E a gente aproveita aqui na disciplina de sociologia, né, tanto a construção de um artigo quanto a elaboração de um projeto de lei, que no site do Parlamento Jovem está indicando passo a passo. Então, quando eu falei para vocês que a gente está num momento em que as metodologias ativas elas estão bastante favorecidas, assim como o protagonismo juvenil, né? Eu acho que é um momento que nós podemos atrelar para ressignificar, tá? Esse conceito de como exercer a cidadania em sociologia. Pode passar, Leila. Aqui, ó, tem a matriz de habilidades essenciais, né? Então, habilidade essencial, estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e as suas possibilidades de efetivação, terceira série, primeiro bimestre. Tem o objeto do conhecimento, que é o processo da constituição da cidadania no Brasil. Habilidade de suporte, compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na Constituição Brasileira de 88. E relação com material regular, caderno do aluno, terceira série, volume 1, tá? Acho que tem alguém com o microfone ligado, deve ser o Gelson. Fecha o microfone aí, Gelson. Pessoal, eu acho que acabou já a minha parte, passo a palavra. Agora é o Gelson, fala para ele ligar o microfone. Liga o microfone. Antes eu vou responder aqui, a Antônia, ela está questionando sobre o conselho final, né? Quais são as orientações? Antônia, ainda não chegou nada oficial sobre o conselho final. Eu vou retomar um pouco, porque a Cíntia Piamonte e a Alice Tonoloto, elas questionam será a temática que foi discutida, né? Não é do segundo, é do terceiro. O Flávio até já ajudou aqui, falando que é do segundo e da terceiro. Então, eu vou retomar um pouco a habilidade, qual é a habilidade, lá em filosofia, que é estabelecer distinção entre filosofar espontâneo e próprio do senso comum e o filosofar propriamente dito, típico dos filósofos especialistas, que para essa habilidade foi feito o encandeamento das habilidades suporte dos anos anteriores. Então, as habilidades dos anos anteriores, que estão relacionadas aí com essa habilidade aí, do segunda série, relacionar a ética e moral e reconhecer manifestações históricas do pensamento filosófico. Então, aqui, a gente está muito preocupado, a gente se preocupa muito com essa questão dos conteúdos, e em história também acontece isso. Mas não está, o feudalismo não está lá no segundo, o que está acontecendo? Então, há uma mudança, e aqui, na recuperação, foi considerado essas habilidades de suporte para também fazer essa reflexão sobre o filosofar espontâneo e essa reflexão filosófica. Depois da TPC da tarde, nós vamos encaminhar o documento que nós fizemos esses slides, né? E aqui, é nesse sentido, tanto da Alice como da Cíntia, com relação a isso. Então, foi considerada as habilidades suporte também, e por conta disso, como eu não sou de filosofia, eu não fiz essa análise, né, dos objetos de conhecimentos da filosofia, tanto do segundo quanto do terceiro ano, mas é nesse sentido, é considerado esses encadeamentos dessas habilidades suporte. O Décio, ele faz um comentário aqui sobre a questão dos alunos da recuperação, com os alunos que já fazem as atividades, e que os alunos da recuperação, e aí ele pergunta o que fazer. Décio, nós somos atores externos, nós podemos até tentar entrar nesse contato aí, dessa comunicação de vocês, mas as ATPCs nas escolas é isso. Se a problemática está aí na unidade escolar, nada melhor que esse grupo aí se debruce
para refletir sobre as fragilidades aí desse contexto onde que você está atuando. Então, é nesse sentido. O supervisor, o coordenador, pode entrar como um apoio aí de alguma orientação, tá? E mais o protagonismo, a autoria para a solução dessas fragilidades que acontecem aí nas unidades escolares são dos atores, são da equipes das escolas, nesse sentido, tá? Contando aí com a participação tanto do supervisor como do núcleo pedagógico. A Antônia faz um comentário aqui sobre as ATPCs de Ciências Humanas, que deveria continuar para 2021. Ai, Antônia, eu não espero que continue não, viu? É muito trabalho aí para nós aí, mas se está ajudando, então vamos nessa. A gente não sabe ainda se nós vamos continuar em 2021 fazendo esses ATPCs da diretoria. Agora eu vou para a história. Deixa eu procurar aqui. Leila. Habilidade de história. A habilidade é descrever e contextualizar. Sumiu, Leila. Tá ouvindo, Leila? Estou sim, já, só que eu fui colocar o Antônio aqui, por isso, tá? Desculpa. Como eu estou apresentando agora, vê aí os comentários aí no chat, aí vão anotando aí. Ok, fica tranquilo. Do 9º ano, descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República do Brasil. É do 9º ano do ensino fundamental, e o objeto do conhecimento é experiências republicanas e práticas autoritárias, as tensões e as disputas no mundo contemporâneo, a proclamação da República e os primeiros desdobramentos. No documento que nós vamos passar para vocês, veio um plano de aula, esse que eu vou desenvolver agora para o 9º ano, com estratégias e recursos, e veio um para o ensino médio. Então, o ensino médio, se eu não me engano, é relacionado com uma temática da Afro, que eu gosto. Mas eu selecionei esse do 9º ano aqui, e lá no final eu vou justificar por que a escolha desse do 9º ano. Então, aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habilidades suporte, né? Então, para chegar nessa habilidade aí de descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, eles fizeram um encandeamento desde o segundo ano lá, dos anos iniciais, 2º, 3º, 5º ano, 6º ano, 8º ano, até chegar no 9º ano. Então, eles fizeram essa leitura, foi a equipe da SEDUC, a equipe técnica de Ciências Humanas, de História específica, que fez essa leitura, e para buscar esse encadeamento dessas habilidades de suporte, até chegar esse 9º ano. Próximo, Leila. Aqui, mais uma vez, foram elencadas para essas 3 etapas dessa construção do conhecimento, desses procedimentos pedagógicos que garantem a aprendizagem dos estudantes, foram elencadas estratégias e recursos, né? Então, mais uma vez aqui, para o professor de História também, o plano que ele vai desenvolver, o plano de recuperação que esse professor vai desenvolver, tem que seguir essa metodologia dessas 3 etapas aqui: atividade inicial, desenvolvimento e finalizando. E aqui, muitas vezes, há uma orientação para que nessas etapas, mesmo que não venha especificado esse contexto de onde o professor atua, esse contexto, quando eu falo contexto, eu estou falando do contexto da escola, da sala de aula, eu estou falando do contexto da residência do aluno, e eu estou falando desse contexto da comunidade. E poderia até falar do município e do estado, no geral. Então, é nesse sentido. Muitas vezes, nesses documentos que nós recebemos, esse contexto a gente não consegue observar, né? E aí vai da nossa autoria, do nosso protagonismo, né, diante dessas fragilidades que nós encontramos nesses contextos que eu citei, de estar trazendo para conversar com essas
objetos de conhecimentos que nós desenvolvemos lá na sala de aula e vamos desenvolver agora no ensino remoto, na recuperação. Próximo. Volta um pouco, Leila. Nunca é tarde, e eu vou repetir de novo. Essa metodologia, né, que tem essas 3 etapas, já está aí há um bom tempo, há 10 anos, e essa metodologia, quando vocês tem que ser aplicada lá na sala de aula, vocês estão participando desses 3 ATPCs que vocês estão participando hoje, será que vocês conseguem observar essas 3 etapas na ATPC da escola? Será que vocês conseguem observar essas 3 etapas na ATPC aqui da diretoria? Será que conseguem observar essas 3 etapas na ATPC da EFAP? Então, a gente tem que começar a fazer essas observações, esses conhecimentos pedagógicos, essa construção que garante a aprendizagem dos estudantes. Então, será que as reuniões que eu estou participando, elas estão de acordo, elas trazem esses procedimentos que garantem a aprendizagem dos estudantes e a de vocês também, nesse sentido? Pode passar. E aqui na ativação inicial, de história, há um texto sobre a bandeira do Brasil. Você já pensou como a bandeira do Brasil foi criada? E o texto é de autoria. O texto é de autoria do pessoal que provavelmente está construindo esse material lá pela SEDUC. Não sei se são dos cadernos ou se são desse material da recuperação, mas é um texto de autoria aí. Então, há um texto, e logo nesse texto, há 2 questões. Então, na ativação do conhecimento aqui, eles optaram por 2 questões. Qual seria a função das bandeiras nacionais para a construção da identidade de um país? Por que foi importante, após a proclamação da República, em 1889, criar uma nova bandeira? E aí, como é uma ativação inicial, eu poderia, respeitando lá a habilidade, aqui eu tenho uma orientação para trabalhar um texto e 2 perguntas, mas eu, professor, lá na sala de aula, eu poderia usar outro recurso, eu poderia usar uma fotografia, eu poderia usar uma charge, uma letra de música, eu poderia trabalhar com um fragmento literário, eu poderia trabalhar com uma tabela, eu poderia trabalhar, buscar qualquer apoio aí, que eu poderia estar utilizando aqui. Então, aqui é apontado um texto e apontado perguntas, né? Será que eu não poderia aqui também estar trabalhando com a bandeira tanto de Ferraz como de Suzano? Será que nós conhecemos a história da bandeira de Ferraz? Será que isso é importante também? Essa questão desse conhecimento, desses símbolos, desses municípios para os nossos estudantes? Então, será que aqui eu não poderia, como a Giane fez lá no plano de recuperação de geografia, tá trazendo a bandeira de Suzano e de Ferraz de Vasconcelos? São questões para refletir. Então, aí é com vocês lá, quando estiverem desenvolvendo esse plano de recuperação. Próximo, Leila. Então, aqui tem a leitura e tem responder essas questões. No próximo, nesse outro momento do desenvolvimento, né, ele traz aqui uma charge. É uma charge lá de 1927, né, relatando o voto de Carapesto, e ele traz um pequeno texto aí ao lado também, descrevendo essa charge, e aqui é uma leitura de charge também. Essa charge eu acho que aparece muito, você já conhece, ela é bem conhecida, ela está nesses manuais que vocês trabalham aí na escola, com relação nos materiais de história. A gente observa muito, tem muito essa charge aí nesses materiais. Próximo, Leila. E aqui tem outro texto também, que foi construído, né, pela equipe aí da SEDUC, né, é um texto autoral, não foi tirado de nenhum livro, não foi tirado de um artigo científico, é um texto autoral aí do pessoal, não sei se é da recuperação ou dos cadernos,
E para esse texto, aí agora, vem 3 perguntas, 3 questionamentos, tanto para este texto escrito, como para a charge. Com o auxílio do texto, a República e o Coronelismo, elaborem uma explicação para o que ocorre na imagem. Qual o tema da charge? O que o autor quis representar? B. De acordo com o texto, quem poderia votar na Primeira República? C. Quem eram os coronéis, segundo o texto? Qual a importância para as reeleições naquele período? E aí eu faço uma observação. Não caberia outro item D aí? Será que aqui não caberia outro item D? Eu me lembro muito bem que o Alexandre está aqui, e o Alexandre, não sai da minha cabeça, né? O Alexandre Brandão falou dessa alienação, né? Então aqui nós estamos trabalhando, tudo bem, que é uma habilidade, que existe um contexto lá, que tem uma limitação de um contexto, mas será que nós aqui não poderíamos estar trazendo para esse contexto de hoje? Por que aqui? Quem eram os coronéis? Qual a importância para as eleições naquele período? E qual a importância para a eleição nesse período? Será que nós não poderíamos, são estudantes do 9º ano, será que nós não poderíamos avançar para esse contexto atual? Próximo, Leila. E no finalizando, tem outro texto, né? O início da República, também um texto elaborado também pela equipe lá da SEDUC, de apoio ao currículo paulista. Próximo, Leila. E o finalizando, tem 2 perguntas. 2 perguntas. Com base no texto, o novo modelo político no início da República no Brasil era de interesse de quem? Explique. Segundo o texto, em que modelo econômico que o Brasil estava pautado? Explique. Voltando ao Alexandre e a alienação dos estudantes, quando o Alexandre falou na época, né? Será que essas questões que o estudante, o objetivo aqui nos documentos é o estudante propor ações de intervenção a partir da sua realidade. Será que esse plano de recuperação aqui de história, ele propicia isso? Para esse plano de história, lá, 3 leituras de textos, uma leitura de charge. Será que foi considerado esse contexto aqui? Se não foi considerado, eu acho que nós temos que buscar e inserir. Será que foi considerado aqui nessa situação situação de atividade aqui, foi considerado esse contexto lá da escola, esse contexto da residência, esse contexto aí da comunidade e esse contexto que nós estamos vivendo hoje? Então, eu elenquei as estratégias e os recursos lá no plano de recuperação de filosofia. Aqui nós só encontramos toda uma orientação para metodologias ativas, e aqui a gente só encontrou leitura de texto e pergunta para localizar a informação. Explique. Será que com essa plano de recuperação de história, a gente vai estar desenvolvendo o protagonismo? Nós vamos estar desenvolvendo a autoria do aluno? Então, é nesse sentido. Eu trouxe, é muito rico essa aqui também, para nesse sentido. Na minha opinião, essa situação aqui, de história, para o 9º ano, ela deveria receber toda um acréscimo que os professores aí, que vocês, com conhecimento da realidade, podem estar trazendo e contribuindo aqui para a reflexão, não só do pensamento político lá, do começo do século XIX, mas principalmente para trazer também, articular com essas questões da qual nós estamos vivendo hoje e que a gente não pode deixar que esse estudante também participe dessa reflexão. Passo a palavra,
Leila, próximo. Então, aqui também, aqui tem habilidade, tem um tempinho ainda, tem habilidade essencial, né? Tem as habilidades de suporte e tem o objeto de conhecimento de história. Mais uma vez aqui, para olhar para esse plano de recuperação de história e fazer os acréscimos que ele merece para que possamos refletir também essas questões de hoje, né, do nosso cotidiano, da nossa realidade, tanto questões, e aí quando eu penso isso, eu vejo aqui, lá eu coloquei, deixa eu pegar aqui, na pauta que foi enviado para vocês. Nós enviamos a pautas e justificando também porque durante toda a semana, a gente começou a colocar agora no final de semana, esses questionamentos que está aqui, dessa questão disparadora, né, que está aqui, porque nós publicamos vídeos lá no grupo de Ciências Humanas ligado com a cidadania, porque dos 4 planos de recuperação que nós trabalhamos aqui, tudo tem a ver com essa cidadania, e lá no nosso documento de Ciências Humanas, na página 399 do Currículo Paulista, está escrito, pensando em todas essas planos que foram apresentados aqui, pensando no plano da Giane, pensando no plano de filosofia, pensando no plano de sociologia, pensando no plano de história. Então, lá no Currículo Paulista de Ciências Humanas, na página 399, está escrito, na educação básica, o ensino das ciências humanas indica caminho para o desenvolvimento de explorações cognitivas, afetivas e lúdicas, procedimentos de investigação, pensamento ético, criativo e crítico, resolução de problemas, interfaces com diferentes linguagens, a oral, a escrita, a cartográfica, a estética, a técnica, entre outras, de modo a propiciar aos estudantes possibilidade para interpretar o mundo, compreender processos e fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, e propor ações de intervenção a partir da sua realidade. Voltando à fase do Paulo Freire, o objetivo da recuperação também, eu acho que o objetivo principal é esse, propor possibilidades para que os estudantes interpretem o mundo e façam intervenção a partir da realidade de onde eles vivem. Passo a palavra a Leila e Rogata. Gelson, aqui está marcando, né, o exemplo de atividade que eles podem acessar aqui pelo QR Code depois, né? Esse material todo vai ficar disponibilizado para eles, né? Nós vamos colocar no final da tarde. Isso. Finalizando a sistematização, os PCNPs estarão respondendo e fazendo mediação de dúvidas e questionamentos que forem encaminhados pelos professores no chat. A avaliação, em que medida a formação de hoje contribuiu para o entendimento da recuperação e aprofundamento em sua disciplina? Preencha o formulário e deixe seu comentário, avaliação sobre a formação. Aqui as referências, né? Eu acho que a gente pode... Eu deixei o link do... Gente, abre a câmera aí agora para eles verem, né? Eu deixei o link do... Nossa. Eu falei... Ô, Leila, eu estava com a câmera fechada? Estava. Eu nem percebi. O link, pessoal, da descrição do vídeo. Aqui, na descrição do vídeo tem o link da lista de presença, tá? Ele já está aberto para vocês poderem fazer lá o apontamento da presença e também responder essas perguntas aí que estavam ao final, tá? E eu também queria pedir para vocês uma coisa. Esse canal que a gente transmite aqui, as lives, eles são do canal da Educação Especial, né? Que eu criei com o propósito, e a gente usa também nas lives aqui de história. Então, se vocês puderem se inscrever no canal, porque a gente tem um propósito, eu quero ver se vai dar certo, né? Então, eu preciso das inscrições e outras. Se vocês se inscreverem no canal, vocês ativarem aí o sininho, vocês conseguem receber as notificações das próximas lives que nós formos fazer,
Então, se vocês puderem ajudar, colaborar aí, eu agradeço, tá bom? É isso, Gelson, tem uns 4 minutinhos aí, vocês acham que querem que coloque o... Eu vou colocar o link também da... eu já coloquei aí na descrição do vídeo, mas eu vou colocar o link também aí no chat, tá bom? O link da lista de presença, tá? Aqui tem uma pergunta, Leila, do Bruno Domingues. A recuperação não seria com base nas aulas do Centro de Mídias? Bruno, nós temos um documento aí que já é o terceiro documento que chega. Cada semana está chegando o documento com as habilidades para todas as disciplinas. É um documento do ensino presencial que está colocando lá, está muito confusão porque está colocando para aulas presenciais. Mas essas habilidades também, elas são articuladas aí com o Centro de Mídias, né? Então, a partir do dia 13 de outubro, as aulas do Centro de Mídias, elas serão específicas para todas as disciplinas, em português e matemática, para recuperação e aprendizagem. Eles vão começar 13 de outubro. Mas já tem um documento, eu estou publicando, é o terceiro documento que publico, né, com as habilidades. Para a sua pergunta, elas estão articuladas lá nas aulas do Centro de Mídias, mas tem um documento que está chegando aí toda semana com as habilidades que devem ser trabalhadas aí pelos professores aí nas disciplinas, todas as disciplinas, tá? Rogata? Bom, pessoal, nós gostaríamos, né, eu agradeço aqui em nome da equipe a participação, a interação no chat o tempo inteiro, né, a participação e atenção de vocês, e dizer que nós estamos, assim, fazendo, quando a gente constrói essas lives aí para vocês, a gente discute, se reúne, né, nós estamos com um olhar de que forma trabalhar assim, da melhor maneira, visto o momento que estamos vivendo. Nós não estamos deixando de observar a pandemia, nós sabemos que vocês estão cansados, mas é aquela frase do Morin, né? Estamos num momento que a gente acaba decidindo na emergência em que temos, né? Então, nós gostaríamos de agradecer, sim, a participação, a interação de vocês, tá? Mas deixar um recado que nós não estamos deixando de observar, nós entendemos que vocês estão cansados e estamos fazendo o melhor que nós podemos, tá? Não se sintam, não fiquem com esse olhar de que nós estamos no mundo de Oz, tá? Nós estamos no mundo à parte. Não, nós estamos vivenciando o mesmo mundo de vocês e sofrendo junto com vocês, tá? Nesse momento, é um momento de nós darmos as mãos, nós estamos no mesmo barco, tá? Nós temos que nos unir, darmos as mãos e trabalharmos da melhor forma possível. Por quê? Estamos vivendo um momento terrível? Estamos. Mas a vida continua, né? E nós temos que aprender a lidar com esses percursos que se demonstram à nossa frente, tá bom? Mas agradecemos, tá? A participação e a atenção de todos. Responderemos todas as questões no chat, tá? E só queremos que vocês tenham a plena certeza de que nós estamos juntos com vocês. Nós vemos o trabalho que vocês realizam, nós participamos, tá, da luta, desse sofrimento constante pelo qual todos estamos passando, nós estamos junto com vocês, nós não estamos num mundo à parte, tá? Mas agradecemos desde já, né? Agradecemos, o Gelson agradece muito, a Leila agradece muito, Antônio, a Giane, e eu agradeço demais. Obrigada pela participação ativa e atenção de todos. Até a próxima, né, gente? Obrigada. Até a próxima. Tchau. O que a Elineide está pedindo aí? Quem? A Elineide? Eu já postei o link aí também, já deixei na descrição do vídeo, mesmo depois da finalização, vocês conseguem acessar lá na descrição do vídeo
Como eu falei, eu vou deixar por um período aí aberta a lista de presença aí para vocês estarem preenchendo, tá? E também coloquei aí várias vezes no chat, vocês conseguem acessar, mas também eu vou enviar lá no grupo de PC, PCNP, se alguém não conseguir, o PC vai enviar para vocês também, tá bom? Fiquem tranquilos. Já enviou. A Elineide é PC, ela recebeu e fica pedindo, né? Não fica dedurando, Gelson, minha amiga. Tá bom, gente? Ele tinha, né, que falar da Elineide. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.